tudo que o Senhor tem feito. Perdoa os nossos pecados, nos livra de todo mal. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Boa noite, Agnus. Estão felizes? Muito bom estar na casa do nosso Deus. Neto, você vai projetar? Muito bom. Uma alegria muito grande estar aqui hoje com os irmãos, a pedido do convite da liderança do Agnus, Leandro, Yuri, Amanda. E é uma alegria poder servir ao Senhor, trazendo a mensagem desta noite. Hoje o proposto, por eles foi o tema que será utilizado no pré-acampamento, que é o tema profundo, com base no profeta Daniel, capítulo 2, versículo 22. Vamos ler, que está lá do ladinho? Todo mundo junto? Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então esse será o texto base utilizado no pré-acampamento. Só para eu ter ciência, quem que vai no acampamento, levanta a mão aí. O Ed vai, muito bom. Deus abençoe vocês, que voltem enriquecidos com a palavra do Senhor. Bom, meus irmãos, o tema de hoje é sobre o profeta Daniel, a vida de Daniel. Então, o profeta Daniel, ele foi recolhido lá do seu local de origem, para a Babilônia, exilado como escravo. E a idade desse servo do Senhor é basicamente a idade de vocês, 17 a 18 anos de idade. Então a gente vê a firmeza no coração desse profeta, que mesmo jovem, decidiu firmemente no seu coração seguir ao Senhor. Mesmo estando na Babilônia, mesmo estando exilado, no meio de um país onde tinha toda a diversidade de pecados, ele decidiu com seus amigos não se contaminar. E é sobre essa história que iremos retratar na mensagem desta noite. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Neto, foi não. Aí, foi. Bom, primeiro ponto. O poderoso rei e seus sábios com um problemão. Então, abra sua Bíblia, abra aí o seu aplicativo, celular, e deixem aberto no livro de Daniel, capítulo 2. E vão acompanhando essa leitura até o versículo 22. Oi? Não ouvi? Liguei. Mas ele passa lá, tá bom. Vamos lá. E vão acompanhando a leitura. Então, o que aconteceu nesse período? Então, no primeiro ponto, nós vemos o poderoso rei, Nabucodonosor, tinha um problema gigante para resolver. Qual foi esse problema? Ele teve um sonho, e esse sonho estava angustiando o seu coração por muito tempo. Então, ele recebeu esse sonho do Senhor e ficou angustiado para saber a interpretação desse sonho. Isso incomodou tanto o seu coração que ele convocou todos os seus sábios, todos os seus magos, feiticeiros, todos aqueles lá no seu palácio, no seu reinado, que poderiam... Foi? que poderiam interpretar esse sonho para o rei. E nós vemos isso lá no versículo 2, e vocês podem acompanhar aí na Bíblia de vocês. E diz assim a palavra do Senhor. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Pode passar o próximo, por favor? Vamos lá. E o que aconteceu? O rei, bem esperto, muito inteligente, o que ele propôs a esses feiticeiros, magos e sábios daquela época? Ele não disse o sonho que ele tinha tido.
Então, ele esperou que esses sábios, esses magos, feiticeiros e todos que estavam ali, primeiro dissessem qual o sonho e também qual foi a interpretação. Qual foi o medo do rei nesse período? Que se ele dissesse o sonho que ele teve, a interpretação deles poderiam ser inúmeras, ao ponto de enganá-lo. Então, ele foi testando se realmente eles tinham recebido a interpretação. Nós vemos aqui um paralelo um pouco diferente com uma história já conhecida bíblica. Vocês lembram de alguma história bíblica parecida com interpretação de sonhos, bem antes do profeta Daniel? Quem lembra? A história de José. Qual foi a diferença? O faraó falou o sonho e José interpretou. Aqui o cenário é diferente. Nabucodonosor não falou o sonho. Ele queria que quem soubesse dissesse para ele qual o sonho que ele teve e, ao mesmo tempo, dissesse a interpretação. O que gerou uma dificuldade bem grande para os sábios daquela época. No versículo 5, você pode acompanhar aí comigo. Mas o rei respondeu aos caldeus, uma coisa é certa, se não me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês serão despedaçados, e as casas de vocês serão reduzidas a ruínas. Pode passar o próximo, irmão. Os sábios conseguiram dizer o sonho e a interpretação? Claro que não. Né? E claro que os sábios da época começaram a conjecturar, começaram a criar um monte de desculpas, um monte de histórias para tentar ilubridiar, enganar esse rei. Então eles mentiram ao rei, é o que nós podemos ver aí no verso 10 e 11. E eles disseram assim, responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com quem? Entre os mortais, ou no meio dos mortais. Então eles usaram de malandragem. Quiseram ser espertos diante do rei. O que eles alegaram para o rei? Rei, ninguém vai conseguir dizer qual o sonho que o senhor teve e nem tampouco a interpretação. Isso é impossível alguém conseguir revelar. Qual foi o grande erro que eles tiveram aqui? Eles só se esqueceram que exilados com ele estavam 4 jovens. Quem eram esses jovens? Quem lembra o nome deles? Podem falar alto aí. Vai, Neto, vamos lá, cadê? Muito bom. E esses jovens, eles eram estudiosos? Vocês acham que eles conheciam a palavra do Senhor? Os profetas anteriores? Será que Daniel ouviu por uma tradição oral, que era assim que era passada a Bíblia naquele período, a história de José? Sim ou não? Sim. Então é muito provável que esse Daniel, quando viu essa cena, ele teve opa, isso já aconteceu. E eu tenho a convicção que o meu Senhor há de nos auxiliar a interpretar esse sonho. Por quê? Vamos passar o próximo, irmão. Daniel também ficou com medo, né? Ele ficou receoso em relação a isso. Por quê? Lá no versículo 5, deixa eu ver aqui, eu já pulei. Isso. Daniel temeu porque ele pensou assim, que todos iriam morrer. Na verdade, tanto os feiticeiros, os caldeus que estavam ali, os sábios, também iriam ser despedaçados. E o que ele faz? Ele ora ao Senhor. Né? Ele e seus amigos procuram o Senhor em oração e buscam orientação para que Deus revelasse esse sonho para eles e a interpretação. Ponto segundo, nós vemos assim.
Daniel e seus amigos também estavam em apuros, mas com uma única diferença. Eles confiaram em Deus. Então, aqui a gente vê uma diferença absurda entre aqueles que não servem o Senhor e aqueles que servem o Senhor. Quem não teme a Deus tenta confiar na própria força, na própria inteligência, na própria coragem, e sempre vai dar ruim. Agora, aquele que teme ao Senhor, aquele que serve ao Senhor, aquele que busca o Senhor com dedicação, com devoção, em oração, ele sabe que o Senhor é soberano e ele sabe de todas as coisas. Então, Daniel aqui e seus amigos, eles tinham convicção de que Deus é o Deus do impossível, de que Deus, para isso, esse sonho aqui, a interpretação, para Deus não ia ser nada. E eles tinham isso convictos no coração. Quando soube, vamos ler o que está lá embaixo, ó, quando soube Daniel que muitos morreriam pelo decreto do rei, ele e seus amigos oraram a Deus, para que ele revelasse o sonho do rei e a sua interpretação. E Deus, numa visão, revelou a Daniel, primeiro, o sonho e depois a sua interpretação. Um pouco diferente do que aconteceu com José lá no Egito. Então, a história aqui ela é muito mais profunda. Né? Aqui você vê a vivência do poder real de Deus sobre todas as pessoas e sobre todas as coisas. Daniel sabia o sonho que o rei teve e também a interpretação desse sonho. Então não foi só a interpretação como foi no período de José. Pode passar o próximo, irmão. Versículo 19, podem acompanhar aí. Então, o mistério foi revelado. E essa palavra, aquele que revela, segundo o versículo 19, lá, né, no aramaico, é essa palavrinha aí, apocalipto, né, que tem o mesmo paralelo com o Apocalipse, que a gente conhece no Novo Testamento. E quer dizer o que é Apocalipse? Revelação. Então, Deus revelou a Daniel algo que iria acontecer no futuro da nação. Esse é o Deus Todo-Poderoso. E aqui nós aprendemos alguns dos atributos do nosso Deus. E esse atributo é a onipotência, a onipresença. Deus ele é antes do tempo. Nós vivemos a nossa vida condicionada ao relógio. 24 horas, 60 minutos. Deus é o criador do tempo. Deus ele é o criador do cronos, do relógio. Então ele é antes do tempo. Não há limitação de tempo, de dia, de semana, de milênios para Deus. E isso Daniel presenciou quando recebeu essa revelação do Senhor. Para o nosso Deus não há impossíveis. Aquilo que não entendemos, aquilo que não vemos, aquilo que alimentamos o nosso coração no mais íntimo e profundo, Deus sabe. Nada, absolutamente nada, pode fugir do seu olhar. Então, você, meu irmão, você, minha irmã, tenha isso convicto no coração. Nada foge da presença do nosso Deus. Nada. E ele vai governar sobre tudo e sobre todos. Até mesmo sobre o rei Nabucodonosor, que foi utilizado aqui por Deus. Né? Então nós vemos aí a sua soberania. Pode passar o próximo. E aqui uma explicação bem rápida sobre o que é esse apocalipto. Né? Aí é coisa do pastor Natan. Transmite a ideia de tirar a tampa. Significa remover a capa, expor à vista aberta o que até então não era visível, conhecido ou divulgado. Significa tornar manifesto ou revelar algo previamente secreto ou desconhecido. Descreve a remoção de um véu, uma revelação,
ou cobertura, expondo assim à vista aberta aquilo que estava oculto. Então, o nosso Deus, ele sabe de todas as coisas, incluindo as nossas vidas. Muitas vezes nos deparamos com dificuldades coloquiais do dia a dia. Um problema, uma situação de saúde ou algo parecido. E por sermos temporais, escravos do relógio, escravos do tempo, muitas vezes nos esquecemos que Deus está fora do tempo. Deus já sabe o que você vai fazer domingo amanhã. Deus já sabe o que você vai fazer daqui a 50 anos. Porque Ele está lá, enquanto nós estamos aqui. Muitas vezes depositamos a nossa fé no hoje, no agora, no imediatismo. E isso diminui a nossa fé. Porque a gente não tem capacidade de ver o amanhã. Mas o nosso Senhor sabe de todas as coisas. Isso era para nos dar o quê? Segurança, esperança, aumentar a nossa fé. Porque cremos no Deus que sabe de todas as coisas, incluindo o meu amanhã. Então, pela lógica, eu deveria ter medo de alguma coisa? Deveria? Você tem um pai, você não tem um padrasto. Você tem um Deus que se prontificou em primeiro lugar a te amar, mesmo nós não sendo merecedores desse amor. Deus iniciou o processo da salvação. Não dependeu de nós, dependeu dele. É tudo sobre ele, é tudo para ele. E você acha ainda que esse Deus vai te desamparar? Você percebe que a nossa fé, como Jesus disse nas parábolas, ela é menor do que um grão de mostarda? É por isso. Porque confiamos no agora e esquecemos que Deus já está no amanhã. E o mais importante, a nossa maior alegria, a nossa maior esperança, qual que deveria ser? O céu, meus irmãos. Não é aqui. Aqui estamos de passagem. Passagem, que pode ser daqui a 1 ano, que pode ser daqui a 1 minuto e você, Ozan, levou. Quem que sabe, né? Mas Deus sempre estará presente com você. Então isso tem que confortar o nosso coração. Próximo, irmão. Vamos lá? Ler juntos? Provérbios 15, 13. Vamos ler? Os olhos... Leia com força aí, coragem, estão devagar. Os olhos... Grave essa mensagem, grave esse versículo para o seu dia a dia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Porque muitas vezes você acha que Deus te abandonou. Mas, Senhor, só acontece coisa ruim. Daniel estava exilado, escravo. É ruim, gente. E Deus o abandonou? Não, porque se tivesse o abandonado, jamais teria revelado para ele esse sonho. Jamais. Então, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Confie nesse Deus, né? Confie nesse Deus. Próximo, irmão. Terceiro ponto. Os planos de Deus são revelados. O jovem Daniel, que nós já comentamos anteriormente, né? Entre 17 a 18 anos, longe e exilado de sua terra nesse período, após receber a revelação do Senhor, ele não se apressou em anunciar para o rei. Ele poderia, né? Sair correndo, olha, rei, recebi o sonho, vou interpretar, salvei a minha pele, não vou morrer. Poderia. Mas o que ele fez ao invés disso? Vamos ler lá, todo mundo junto? Daniel capítulo 2, do verso 20 a 21. Todo mundo abriu? Olha o que Daniel faz. Ele vai orar ao Senhor.
E aí, nessa oração que nós vamos ler junto, é o próximo slide, meu irmão. Nós vamos entender que Daniel tinha profundo conhecimento do Senhor. Esse jovem de apenas 17 a 18 anos de idade conhecia o Deus que ele cria. Daniel tinha intimidade com o Senhor. Daniel amava o Senhor. E ele dedicou a vida dele a servir esse Deus, mesmo estando na Babilônia. O que nós aprendemos aqui? Que não é o local que você está. Não é a vida que você está. Não é a família que você se encontra. Mas é o Deus que você serve. Porque ele estava exilado. Ele estava na Babilônia. Mas a Babilônia não estava dentro dele. E sim o próprio Deus e os seus preceitos e decretos. Vamos ler junto, em voz alta, todo mundo? Disse, vamos lá, força, seja... Aqui está. Um jovem, para orar isso daqui, tem intimidade com Deus? O que vocês acham? Tem que estar próximo do Senhor? Sim. Tem que estar em dedicação diária ao Senhor? Sim. Só nessa oração nós percebemos vários atributos que são comunicáveis de Deus. A sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência. Daniel aqui está detalhando praticamente a teologia que define quem é Deus. Numa simples oração. Numa simples oração. Seja bendito o nome de Deus, que de eternidade a eternidade. Irmãos, aqui a gente tem uma hipérbole. Eternidade já é eternidade. Eternidade a eternidade, o que ele está nos dizendo? Que não há nada que possa limitar esse poder de Deus. Então ele está bendizendo, elogiando, dizendo, seja bendito esse Deus para todo sempre. Por isso que a eternidade é a eternidade. Porque dele é a sabedoria e o poder. Aqui ele está revelando, né, em oração, em súplica ao Senhor, que ele cria e ele sabia que Deus é poderoso para o auxiliar. Isso ele fala depois de receber do Senhor o sonho e a sua interpretação. Esse é o profeta Daniel. Próximo, irmão. Vamos lá. Aqui eu peguei um excerto, né, do nosso João Calvino sobre esse capítulo 2 de Daniel. E olha o que ele nos diz. Deus prevê todas as coisas, já que nada está oculto aos seus olhos. E depois ele designa eventos futuros e governa o mundo por sua vontade, não permitindo que nada aconteça por acaso ou sem a sua direção. Daniel aqui assume esse princípio, ou melhor, ele une os dois. Então, um jovem como vocês, eu não sou mais, né, já foi minha época de ser jovem, né, tinha essa profundidade de conhecimento. Como que Daniel, um jovem, conseguiu ter essa profundidade de conhecimento? Esse é o tema do nosso pré-acampamento. Você quer ser profundo? Você quer conhecer a profundidade de Deus? Conhecer os atributos de Deus? Seja, no mínimo, como esse jovem. Que se deleita no Senhor, que tem prazer em estudar a sua lei, que tem prazer em negar o seu pecado. Daniel poderia, ele estava lá na Babilônia. Ele poderia pensar, já estou na pior situação. Escravo, exilado, já deu tudo ruim. Vou me entregar para o mundão.
Foi isso que ele decidiu? Não. Capítulo 1 diz que ele decidiu firmemente no coração dele não se contaminar. Então, jovem, decidam no coração de vocês. Diga não ao pecado. Diga não à Babilônia. Diga não aos desejos do seu coração. Nós temos um inimigo declarado. E esse inimigo planeja todo santo dia você cair. Quando Jesus fala que precisamos ser vigilantes, o tempo todo vigiar e orar, é porque estamos com um predador ao nosso redor. Precisamos estar com os olhos abertos em relação a isso. E Daniel, você percebe no texto que ele tinha esse atributo e esse conhecimento. Próximo, irmão. Lindo, né? Deus não está morto. Ele vive e reina no meio de nós. E nos revela o profundo e o escondido. E nele está todo o poder nos céus e na terra. Esse é o Deus que nós cremos. E ele é perfeito. Santo, santo, santo é o Senhor. É a esse Deus que devemos dedicar a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa vida. Tem que ser uma vida que oferta ao Senhor a adoração. E é isso que esses jovens fizeram. Desde quando pisaram na Babilônia, eles decidiram seguir ao Senhor com dedicação. Então, conhecer o profundo, conhecer o escondido, ter intimidade com o Senhor, é isso. Não há nada sobrenatural aqui. Não há nada sobrenatural. É arroz com feijão, é o básico, é ser um verdadeiro adorador. É isso que se faz necessário. Próximo. Versículo 22, podem acompanhar aí, que é o tema do nosso pré-acampamento, né? Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz, né? Então, continuando a oração, Daniel diz, né, esse versículo que é tão profundo. E ele aqui está testificando que o nosso Deus sabe todas as coisas. Não há nada, nada que está obscura à sua vontade, nada que Deus não saiba, nada que Deus não conheça. Deus conhece tudo. Tudo, literalmente. Não pense que Deus está ausente até nas trevas, ele está lá. E ele sabe o que acontece. Tudo. Todas as coisas são governadas por Deus, porque ele é soberano, né? E essa soberania, ela é revelada em várias passagens bíblicas, e essa a gente também pode testificar. Abra os olhos, busque em Deus a revelação. E aonde a gente encontra essa revelação do Senhor? Nesse livro que todo mundo tem em casa aí, né? Qual é o nome desse livro? Falem aí. Qual é o nome desse livro? Bíblia. Né? Essa é a revelação do Senhor. Quer ter profundidade? Quer ter intimidade com Deus? Está ali. Próximo de você. É capaz que esteja na sua cabeceira há dias. Está lá a revelação. Precisamos nos aprofundar no estudo, no conhecimento do Senhor. E aqui vai um alerta. Não basta, meus irmãos, a gente apenas ler a Bíblia. Ateus leem a Bíblia. Pessoas não cristãs leem a Bíblia. É suficiente só ler? Não. Você precisa meditar na palavra do Senhor. Há uma diferença entre ler e meditar. Ler qualquer um pode ler. Meditar é você extrair do texto aquilo que vai fazer mudança no seu coração. E aí, depois de meditar
e eu tirar do texto aquilo que pode mudar o meu coração, eu aplico na minha vida aquela leitura. Isso é crescer na revelação do Senhor. Então eu leio, eu medito e eu aplico na minha vida a leitura da palavra de Deus. Para que o mundo entenda, né? Para que você entenda que existe um mundo espiritual que está ao nosso redor, que é a famosa cosmovisão, né? Para que você enxergue as ciladas de quem? Do inimigo. Então, a nossa luta, o apóstolo Paulo fala, que ela não é contra carne ou sangue, mas é contra quem? Contra os dominadores desse mundo tenebroso, que estão aí, ao nosso redor, esperando o quê? Um vacilo nosso, esperando um descuido nosso, esperando uma fraqueza nossa, para que ele possa intervir, lançar uma seta e a gente pecar. Então diga não ao pecado. Diga não às ciladas de Satanás. E como que eu vou aprender isso? É na palavra de Deus. Jesus, nas tentações do deserto, ele não xingou a Satanás. Ele respondeu como? Aqui, ó. Usando a Escritura. Ela é a revelação. Ela é o nosso profundo de Deus. E precisamos nos debruçar e aprender cada vez mais com ela. Próximo, irmão. Esse salmo famoso, né, que a gente deveria já decorar. Vamos ler junto em alta voz? Antes... Novamente, com força, vamos lá. Antes... O salmista mandou ler só? O que ele mandou fazer? Meditar. Há uma diferença entre apenas ler. Há uma diferença. Eu não só tenho que ler a Escritura, mas eu preciso meditar nela, extrair dela aquilo que vai fazer mudança na minha vida. E isso é aplicação. Aplicação. Então, o salmista, no Salmo 1, ele vai nos trazer exatamente o que é essa profundidade. O nosso prazer tem que ser na meditação daquilo que Deus já nos revelou, que é a sua palavra. Profundidade, intimidade, aumentar a sua fé, ter um aumento na sua vida espiritual, nada mais é do que você se debruçar nesse livro. Não é uma experiência, não é você ficar pulando um culto inteiro, não é você ficar rodopiando, como o Natan fala, né, Natan? Fazer o giro, não. Mas é aqui, ó, é na palavra do Senhor. Isso é profundidade. Isso é o que eu espero que vocês entendam nessa noite, né? Às vezes nós nos confundimos com algumas outras denominações que misturam o sentimentalismo, o emocional, com espiritualidade. Eu não vi Daniel pulando e dançando quando fez aquela oração, mas ele estava em oração. E numa simples oração, ele praticamente louva o Senhor, dizendo os atributos dele, sem fazer absolutamente nada. Isso é profundidade. Então as Escrituras precisam fazer parte do nosso dia a dia. E dizer como o salmista no Salmo 1, 2. Tem que ter prazer, alegria nessa leitura da palavra do Senhor. Próximo, irmão. Jeremias 33, versículo 3. Clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. A fé. Se a gente tem convicção de que Deus conhece o escondido
E o profundo, ele está além do tempo, ele está além do que eu estou pensando, ele está muito mais além. É nele que eu tenho que empregar a minha esperança. Então, a tua dificuldade, o teu problema do presente, Deus já sabe o futuro dele. E é lá que eu tenho que depositar a minha esperança, é no Senhor. Então busque a Deus, ore ao Senhor, clame a Ele, Pai, me diga o que eu preciso fazer. Eu tenho que passar por esse problema, então me dê força para que eu passe por ele. Nós também não podemos pregar aqui e ensinar que tudo será flores no Evangelho. É mentira, não será. Se você pegar todos os discípulos e apóstolos do Senhor, qual deles que teve uma vida plena, feliz, com um jatinho e uma fazenda? Qual deles? Qual deles? Nenhum. Todos sofreram, todos foram perseguidos, todos foram humilhados, eles foram presos, receberam lá chicotadas, pedrada, receberam de tudo. E negaram a fé? Claro que não. Porque eles tinham a esperança e sabiam que Deus já estava lá na frente. Porque o tesouro já estava reservado. Então, a nossa esperança tem que ser aquilo que Deus já preparou para nós. Qual que é o maior tesouro da vida de nós? Como cristão, como crente do Senhor. Qual que é o maior presente que Deus já nos deu? Qual que é? A sal? Acabou. Acabou. É isso que precisa. Os puritanos, os reformadores, que vieram antes de nós, eles tinham essa vida piedosa, por conta de ter convicção disso. Que eu não estou sendo abençoado porque eu tenho tudo hoje. Mas eu já sou abençoado porque eu terei tudo depois. Que é a minha salvação, que já está garantida. E isso é que tem que dar esperança, aquecer o nosso coração. Que não há nada que possa acontecer na nossa vida que vá nos afastar desse amor. E Daniel aqui está exilado, escravo, longe da família. Possivelmente sendo, talvez aí maltratado. Ele não poderia fazer tudo o que ele quisesse. E ele nega o Senhor? Não. Próximo, irmão. Quarto e último ponto. A revelação máxima e mais profunda de Deus se deu em seu Filho Jesus. Aqui eu peguei um pedacinho da nossa teologia, reformada, a teologia sistemática de Louis Berkhof. Ele separa dois tipos de revelação. A revelação geral, que é aquilo que nós vemos, a natureza, a criação, as plantas, é Deus se revelando para todos. Todo mundo sabe que essas coisas existem. E Deus se revela ali. Então, por isso que as pessoas elas são indesculpáveis diante de Deus. Ninguém pode alegar e falar assim, eu não sabia que Deus existe. Você sabia, na hora que você olhou para um passarinho, na hora que você olhou para uma árvore, na hora que você olhou para uma montanha. Isso é a revelação geral. E Deus se revela desta forma. Mas existe uma revelação especial que é dada a alguns. Que revelação especial é essa? Jesus. Jesus é o ápice da revelação de Deus. Porque toda a Escritura, ela vai nos revelar a quem? Jesus. Então, o ápice da revelação, da profundidade, de tudo aquilo que Deus produziu durante a história, culmina em Jesus. Tudo é para Ele. Tudo é sobre Ele. A gente pode voltar à memória aquele texto do Evangelho de João, capítulo 1. Quem lembra de qual? O que diz João 1:1. No princípio, era o
E o Verbo estava com, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o ápice da revelação. Jesus, ele foi planejado por Deus durante toda a história da redenção. É a nossa maior revelação. E nós já temos essa revelação conosco. Daniel não conhecia. E nós conhecemos hoje. Então, maior profundidade do que essa não existe. Nem Daniel, com todo o conhecimento que ele tinha, ele não conhecia. Ele só tinha a esperança que viria um Salvador. Hoje você tem o Salvador. Ele já veio, já habitou entre nós, deixou o Consolador, deixou o seu Santo Espírito. Então a gente precisa desenvolver isso. Próximo, irmão. Vamos ler todo mundo junto? João, capítulo 5, do versículo 37 a 42. Quem está aí com o celular, né? Fica mais fácil. Ó, o Leandro falou que eu podia falar 2 horas, por isso que eu estou aqui sossegado, tranquilo. Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 37 ao 42. Vamos ler juntos? O Pai que me enviou, vamos lá todo mundo? O Pai, esse mesmo, porque julgais e são até aí, 42, né? Vamos ler novamente juntos o versículo 39. Examinai as Escrituras. Vamos lá, todo mundo? Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Toda a Bíblia é cristocêntrica. Toda a revelação de Deus na Bíblia aponta para Jesus. Ele é o ápice da revelação do Pai. É o ápice, né? O profundo, o desconhecido é Jesus. E aqui tem uma sátira, né, de Spru sobre esse texto. Se há algo na Bíblia que eu não gosto, o problema está na Bíblia? Não. O problema está em quem? Em mim. Muitas pessoas vão refutar essa ideia. Muitos amigos de vocês, colegas de vocês, não vão acreditar num Deus Todo-Poderoso e muito menos em Jesus como Salvador. Só que o problema não está na revelação de Deus. O problema está em quem? No pecado. Porque o pecado faz essa dissolução. O pecado faz esse distanciamento entre nós e Deus. O pecado é como se fosse uma mancha nos olhos. E não faz o homem enxergar a verdade que está aqui revelada. Por isso que essas pessoas negam a Jesus. Próximo, irmão. Esse todo mundo sabe de cor, né? João 8:12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em quê? Em trevas, mas terá a luz da vida. A oração de Daniel, que é o Deus que conhece as trevas, e ele mesmo habita onde? A luz. Daniel 2:22. E a gente vê João falando a mesma coisa, né? Eu, Jesus, sou a luz do mundo. Luz do mundo.
porque ele vem do Pai das luzes. Próximo, irmão. E a gente conclui com esse resumo. Vamos ler juntos em voz alta, todos nós? Só gravem essa mensagem, guarda no seu coração, repita ela, escreva, coloca no caderno e vá alimentando sua mente durante essa semana. Só poderemos conhecer o profundo de Deus, que é o tema do nosso pré-acampamento. Sua revelação, ou seu apocalipto, né? Se estivermos profundamente ligados a Ele pelo seu Filho Jesus. E aí sim, você estará cheio do Espírito Santo. Então, não há nenhuma coisa mágica a ser feita. É intimidade com o Senhor. É isso que se faz necessário. Então, nessa noite, eu quero que você saia dessa noite com essa convicção no coração. Eu vou negar, dizer não para a Babilônia. Eu posso estar no Brasil, eu posso estar no meio do carnaval, eu posso viver no meio de um povo que só faz pecado. Mas eu não preciso ser igual a eles. Porque eu preciso decidir firmemente no meu coração não se contaminar. E seguir o exemplo desse profeta jovem, 17 para 18 anos. E com essa convicção, com essa intimidade com o nosso Deus. Então precisamos sim, meus irmãos, a cada dia, rasgar o nosso coração. O nosso coração é enganoso. O nosso coração só deseja o mal. Paulo nos escreve falando, o mal que eu... O que Paulo fala? O bem que eu deveria fazer, eu faço? Eu faço o quê? Então não confie no seu coração. Não confie porque ele é enganoso. Em quem eu tenho que depositar a minha fé? Em Deus e na sua palavra. Abandone o pecado, se arrependa dos seus pecados. Volte para Deus. Seja um jovem cheio do Espírito Santo do Senhor. E não é aquele que vai pular e fazer, né, dancinha aqui, não. Não, mas é aquele que tem a palavra do Senhor no seu coração. É aquele que vai meditar nessa palavra de dia e de noite. É aquele que tem prazer em estar na casa do Senhor. É isso que precisamos ser. Esse é o tema do nosso encontro. O que significa Agnus? Quem lembra? O que significa Agnus? Vamos lá? Não escutei. Fala, Breno, o que é o... Hã? Não entendi. Santo? Santo e puro. Muito bom. Precisamos ser Agnus. Né? E ser esse Agnus, que é o tema, né, do nosso encontro de juventude, não é para mérito seu. Não é para que as pessoas vejam que você é santo, você é bonzinho, não. Mas é em agradecimento a esse Deus que decidiu na eternidade nos salvar. Nós que estávamos errados. Nós é que pecamos por intermédio de nosso pai Adão. Mas Deus, na sua infinita bondade e amor, Ele se predispôs a nos salvar. E pagou um preço altíssimo para isso. Qual foi o preço que Ele pagou? Ele teve que pegar o seu único filho para morrer no nosso lugar. Não tem preço maior do que isso.
Então a nossa vida de santidade, a nossa vida de dedicação e a nossa vida de devoção a esse Deus é uma forma de eu retribuir o amor que é impagável que Ele teve por mim e por você. Então, ame ao Senhor. Né? E eu concluo, meus irmãos, com um mandamento do nosso Supremo Pastor. Jesus ele fez um resumo dos 10 mandamentos. E a primeira parte ele diz o quê? Amarás o Senhor, teu Deus, de toda a alma, toda a tua força e o teu entendimento. Por que o coração? Porque aqui é a raiz do meu pecado. É daqui que vai surgir os meus desejos. É daqui que vai surgir as minhas vontades. Então, o meu coração não tem que ser mais meu. Ele tem que ser de quem? Do Senhor. A minha mente não tem que ser mais a minha, mas eu tenho que transformá-la a cada dia e se aproximar a mente de quem? De Cristo. E só assim a gente vai conseguir ser o Agnus, aquele que é santo e aquele que é separado e aquele que ama ao Senhor com dedicação e em verdade. Amém? Próximo, irmão. Nesse momento, cadê o Leandro? Leandro fugiu. Vem aqui, Leandro. Queria fazer um momento de oração. E eu quero que vocês se reúnem em duplas. Vamos fazer duplas aí. Será que dá todo mundo? Então, formem duplas. E nessa oração, vai ser uma oração de uns 3 minutos. No final da oração, o Leandro vai interromper essa oração. Nessa oração tem alguns pedidos que eu quero que vocês orem em dupla. Primeiro, para que o Espírito Santo do Senhor possa incomodar a sua mente e o seu coração. Incomodar para que você se predisponha, para que você decida firmemente no coração a servir o Senhor. Para que você largue, abandone o pecado. Para que você se arrependa daquilo que está fazendo a sua inimizade com Deus. E retorne aos passos do Senhor. Amém? Então, em duplas, vamos orar. E depois o Leandro encerra com a oração final. Amém. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado porque o Senhor nos escolheu para estarmos aqui.
Obrigado porque o Senhor nos separou, Jesus, para sermos puros, para sermos santos, para sermos ragnos, como uma noiva que se purifica, uma noiva que ama o seu noivo, uma ama que separa os seus dias para viver integralmente para o Senhor. Meu Deus, somos muito felizes por sermos seus filhos, muito felizes por sermos amigos de Jesus, por caminharmos ao lado de Jesus. Somos felizes, Espírito Santo, porque o Senhor despertou o nosso coração para vivermos as coisas do Senhor e não as coisas deste mundo. Obrigado porque assim como Daniel, nós escolhemos viver a nossa vida em santidade, não escolhendo as coisas, os prazeres desse século, os prazeres desse mundo, mas escolhemos todos os dias, Pai, viver integralmente para Ti. Viver com os nossos olhos voltados para o Senhor, o nosso coração queimando para o Senhor, de amor pelo Senhor. Meu Deus, nós clamamos a Ti, Jesus. Se algo escondido em nós, algum pecado escondido em nós, que o Senhor nos revele, Jesus. Nós queremos abandonar tudo e queremos viver diariamente para o Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Toca os nossos corações, toca a nossa mente, que a gente possa ter discernimento para aquilo que o Senhor quer fazer conosco, aonde o Senhor quer nos usar. Por isso, em nome de Jesus, nos desperta, Jesus. Nós queremos fazer a obra aqui, Jesus, nós queremos trabalhar para o Senhor, manifestar a sua glória nessa cidade, Jesus. Sabe, Deus, hoje sábado, esse horário, tantas pessoas, ó Pai, estão se arrumando para ir em festas, baladas, Jesus. E nós estamos aqui, Jesus, prontos, ó Pai, para fazer a nossa parte. Por isso, incomoda o nosso coração, Jesus. Incomoda os nossos corações, Jesus, para a gente chamar as pessoas para virem aqui. Incomoda o nosso coração, Jesus, para a gente trabalhar em algum ministério aos domingos, durante a semana também, Jesus. Meu Deus, eu clamo a Ti, Pai. Nós colocamos a nossa vida à disposição do Senhor. Nós colocamos a nossa vida à disposição para a Sua obra. Nós colocamos a nossa vida à disposição para preparar o caminho para o Senhor, para iluminar o caminho para o noivo. Nós estamos aqui, Jesus. Por favor, Jesus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, porque sem o Senhor, Deus, sem a Sua bondade, sem a Sua fidelidade, Senhor, nós não somos nada. E desde já nós Te agradecemos, porque o Senhor é bom. O Senhor nos alcançou, nos alcança todos os dias. Obrigado por isso, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar uma última canção, a pedido do nosso querido preletor. Pode ficar de pé. A gente encerrar esse primeiro momento do culto. Vamos adorar juntos ao Senhor mais uma vez. E derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Se imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, Tu és incomparável, Tu
leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder, mais o teu poder, mais do teu poder. Amém. Queria chamar o pastor Vumar aqui na frente, aproveitar a presença dele, para a gente fazer uma oração pelo nosso acampamento, pela nossa ida, pela nossa volta, que sejam dias marcantes na presença do Senhor. E aí depois a gente vai ter algumas instruções aí sobre esses dias que a gente está esperando. Amém? Amém. Tá animado? Assim? Como é que é? Tá animado? Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer, Senhor, por esta noite, por esta palavra ministrada ao nosso coração, pelo instrumento que o Senhor usou como canal limpo para falar ao nosso coração. E nós queremos, ó Deus, de fato, ó Pai, nesses dias experimentar aquilo que o Senhor tem para nós. Conhecê-lo mais e mais, ó Deus, cada dia mais. Para que nós possamos, de fato, diminuir, o Senhor crescer em nós, ó Pai. Para que já não seja mais nós, mas que seja o Senhor Jesus. Ó Pai, vendo que o mundo possa ver Cristo em nossas vidas. Eu oro por cada jovem, cada adolescente, cada pessoa que está, ó Deus, se preparando, está com expectativa de ir para este acampamento. Não tenho dúvida, ó Deus, que o Senhor tem preparado, ó Deus, algo extraordinário para os corações. Não somente, ó Pai, ó Deus,
no tempo de adoração, da ministração da palavra, da comunhão, da edificação, mas o todo, ó Deus, um ambiente todo preparado, ó Deus, para um crescimento espiritual, para o encontro com o Senhor. E eu oro que o Senhor possa dar saúde física para cada um, que nada possa impedir, ó Deus, de estarmos ali, de fazermos essa viagem, nós que estamos indo, aqueles que estarão lá, ó Pai, na cidade, que vão participar também da igreja de Pouso Alegre, que o Senhor possa abençoar todo o ambiente, a nossa viagem, o Senhor possa abençoar os preparativos, os dias que vamos passar ali, que sejam maravilhosos para a glória do Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. E que ao retornarmos, nós possamos, ó Deus, estar maravilhados com a Tua presença, com o aprendizado, com o crescimento, ó Deus, e desejosos de viver isso para o Senhor, ó Deus. Eu oro por isso. Oro, ó Deus, pelo nosso Ministério Agnus aqui, que possa crescer, expandir Tua palavra, a edificação, ó Deus, o pastoreamento, ó Deus, e que nenhum jovem fique de fora, mas que cada um possa receber, ó Deus, desse toque do Senhor, desse alcance, possamos abraçá-los em nome de Jesus. Abençoe a nossa liderança, Deus. Esteja dando visão, entusiasmo, paixão pelas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. E prepara tudo, Senhor. Prepara tudo, ó Deus, porque nós queremos, ó Pai, desfrutar disso tudo em nome de Jesus. Por isso, abençoa desde o motorista que vai nos conduzir na viagem, a nossa banda que vai estar ali para ministrar adoração, as palavras que serão ministradas, aqueles que vão coordenar, ó Deus, o entretenimento, a brincadeira, a interação, ó Deus, a cozinha, aquilo que vai acontecer nos quartos, ó Deus, nos ambientes, tudo para a Tua glória. No nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, pessoal. Milcinho, está pronto aí o slide? Agora a gente vai ter um momento de algumas orientações, alguns spoilers também aí sobre o nosso acampamento. Não é esse, não. Edinho, pelo amor de Deus, Edinho. Aê! Muito bom. Primeira coisa mais importante é o que levar para o acampamento. Pode passar aí, Milcinho, o primeiro slide. Não. Mais importante que esse. Primeira coisa aqui é a palavra, né? Fala aí, Neto, qual que é o versículo tema do nosso acampamento? O versículo tema